Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Yasmin Orozimba, analista de fundos da Empírico Gestão. Estamos aqui em mais um fechamento de mês para compartilhar com vocês o resultado dos fundos da família Melhores Fundos, os FOFs da gestora. Aqui comigo o Bruno Merola, responsável pela série em Melhores Fundos da Empíricos Research. Tudo bem, Merola? Tudo bem, obrigado mais uma vez pelo convite. E hoje a gente está muito bem acompanhado porque eu trouxe o Alê também aqui do time, o Alexandre. Exatamente. Então o Alê trabalha comigo na série Melhores Fundos, vamos falar sobre o desempenho das carteiras, sobre o mercado e tudo relacionado a isso. Bom, Ale, obrigada. Tudo bem, pessoal? Obrigado pelo convite aí. Vamos lá. Bora lá. Para seguir no esquema das gravações do mês passado, a gente vai comentar um pouco por cenário, passar pelas principais classes de ativos e depois responder as perguntas que foram enviadas através do Telegram, Instagram e pelo e-mail. Falando um pouco de cenário, o tema de política de juros tem sido altamente comentado ao longo do ano de 2024. Ali, no primeiro momento, o mercado precificou um início de corte já no início do ano, mas com o posicionamento do Fed, foi entendendo que esse corte aconteceria em setembro, e ali em agosto a dúvida era se seria de 0,25 ou 0,50. Chegou setembro, o corte finalmente aconteceu, e foi de 0,50. O mercado norte-americano teve uma boa reação, bolsa com altas, S&P batendo máximas. E aqui no Brasil a gente teve o cenário oposto. Na última reunião do Copom, a decisão foi de subir juros com o Selic batendo 10,75. E a bolsa brasileira reagiu de forma negativa, fechando em menos 3,08. Já na China, o Banco Central chinês teve alguns estímulos que ofertados para o mercado, e teve um reflexo momentâneo, tanto na bolsa quanto no setor de commodities, um resultado positivo ali. E os fundos multimercados, eles performaram muito bem nesse cenário de movimentação global e local. O Empíricos Melhores Fundos Multimercados, ele fechou com mais 1,52, uma performance bem bacana, com destaque positivo para Legacy e Capitalo, e do lado negativo, Neo e Clave. O Melhores Fundos Retorno Absoluto, que é focado em estratégia multimercados e long buys, ele acumula uma rentabilidade de 1,29 no mês, com destaque também para Legacy e Vista. Do lado negativo, Nave. Merola e Ale, querem comentar um pouquinho dessa relação dos multimercados no mês de setembro? Eu acho que esse mês a gente finalmente viu as coisas acontecerem, o que era esperado de fato lá fora aqui no Brasil. Então o corte do Fed veio, aqui no Brasil a possível, provável e agora definida alta de juros veio também. E os multimercados conseguiram aproveitar isso, o que mostra que talvez eles estivessem com expectativas corretas do que ia acontecer, né? As conversas que a gente tem tido ao longo dos meses aí vem mostrado que isso provavelmente era o cenário base, era de fato o que aconteceria. E a gente está numa dinâmica muito diferente, Brasil e Estados Unidos. Então, Brasil sobe juros, bolsa caiu. Lá fora, corta juros, bolsa subiu. E aí, quando a gente pega a nossa pesquisa de multimercados, eu peço o pessoal colocar aqui na tela, a gente tem aquele heat map, né, aquela pesquisa mensal com 40 multimercados, a gente começa a ver algumas tendências, né? Talvez setembro, depois de muitos meses parados aqui, tenha sido de fato um mês de alguma virada de expectativas, né, e de posicionamento. Então, na tela, vocês têm aqui em cima Brasil, embaixo Estados Unidos, e tanto para o Brasil como os Estados Unidos tem ali opiniões dos gestores sobre crescimento, inflação e fiscal, e depois embaixo o posicionamento de cada um. E talvez o que a gente possa destacar aqui é que Bolsa Americana virou uma posição relevante novamente. Então, era uma posição que, talvez nos últimos 13 meses aqui, que é onde esse gráfico está pegando, né? 13 meses, Bolsa Americana hoje é a maior posição entre todos os gestores, né? É o mais verdinho na última coluna à direita lá, o mais verde escuro é a Bolsa Americana. Então isso está muito associado com essa queda de juros que a gente teve agora lá fora. E aqui no Brasil, ao contrário. Aqui no Brasil a gente teve uma revisão para baixo de um otimismo com a Bolsa Brasileira, uma posição que vinha sendo carregada talvez um pouco acima do neutro, agora ela veio mais para o neutro. Assim como aconteceu com o dólar versus real, né? Então na hora que Estados Unidos corta juros, o Brasil sobe juros, dólar versus real é uma posição que também perde força na carteira. Então o dólar foi reduzido, não só contra real, mas contra emergentes e desenvolvidos em geral, e o real ganha força no portfólio. Então esse é um pouco do cenário aqui dos multimercados, né, na minha opinião, e aí talvez o que vale a destacar também, e aí o Ale já me complementa, é a parte de juros, né? Então no Brasil, juros nominais é uma posição que ela está muito mais tomada hoje, ou seja, muito mais em vermelho escuro naquele final ali,
o que significa que os gestores estão apostando ainda numa alta de juros. Então tem essa cabeça de que, embora lá fora seja bom para emergentes, aqui no Brasil a gente tem nossos problemas para resolver. Então o nosso fiscal, nossa trajetória de dívida pública atrapalha um pouco o cenário, os gestores estão preocupados com isso e têm apostado que os juros realmente talvez vão nessa direção de 12%. Sim. A gente está agora com 10,75%, depois de aumentar 0,25% no mês passado, e talvez chegue perto dos 12% aí, é a aposta dos gestores. Então acho que esse é uma interpretação minha aqui, mais geral. Acho que um ponto importante também que a gente consegue ver nesse gráfico, né, e até no histórico, é a parte de crédito, né? Muitos gestores, nas nossas discussões aqui aparecem também os gestores de crédito, né, e a gente vê nas conversas que o pessoal está bastante preocupado com o cenário de crédito, principalmente nesse momento, e reflete inclusive no posicionamento, ou pelo menos no sentimento dos gestores de multimercados, né, que eles estão numa posição bem mais neutra no mercado de crédito. Você consegue comparar essa posição com um patamar ali de março de 2023, né? Pós ali o evento Americanas, com spreads, principalmente na parte high grade, bem mais amassados. E aí você tem essa preocupação, né, com os próximos meses, que é aquela história de não se sabe quando vai acontecer ou quais serão os gatilhos, né? Mas que em algum momento deve acontecer algum evento de crédito mais relevante que acredito que pode assustar o investidor, principalmente que migrou parte dos recursos dos seus ativos de risco, né, ou até de fundos multimercados e ações para crédito, né? A gente viu mais de 200 bilhões aí nos últimos 12 meses de recursos para fundos de crédito, e ele pode se assustar com algum movimento de abertura dos spreads, né? Finalmente a gente está vendo, talvez assim, de maneira muito agradável o mercado ir numa direção do que a gente tem falado nos últimos 3, 4 meses aí. Um pouquinho mais, 5 meses, porque em maio a gente fez uma redução relevante nas carteiras aqui de crédito high grade. Então, melhores fundos de multi-estratégia, as carteiras de previdência também reduziram a parcela de crédito mais high grade, que esse é mais líquido, esse com spreads mais apertados, por outras classes, né? Um pouquinho, às vezes, por high yields, um pouquinho, às vezes, por juro real de curto prazo, mantendo a alocação over em bolsa, que é o que a gente tem hoje no portfólio. Uma alocação over em bolsa, uma alocação under em crédito privado e uma alocação pequena over em inflação de curto prazo. Então, isso foi algo bem bacana de ver nesse resultado aqui nessa pesquisa mensal. O crédito finalmente aparecer como uma classe ali que todo mundo tá quase concordando aqui, que você de fato tem um spread apertado, então acho que isso é relevante. E a gente fez mudanças nesse mês agora, na semana retrasada, se eu não me engano, mais para high yields também. Então a gente acabou de colocar nas carteiras o Roots High Yields, no melhores fundos conservador. Acho que essa foi a principal mudança recente. Também teve lá no início do mês passado, de setembro, né, o Pátria. Então a gente tinha comentado aqui já na última live, mas a gente saiu do Pátria das carteiras. Perguntas sobre Pátria. O pessoal tava com dúvida, né, sobre o Pátria. E também a gente colocou nas carteiras a nova recomendação, que é o Quantitas Maiorca, e também a sua versão de previdência Quantitas Capri, que é um fundo multimercado com um perfil muito consistente, né? O que o Rogério Braga, gestor da Quantitas, conseguiu fazer nesses anos, acho que o Quantitas deve ter mais ou menos 9 anos no fundo, acho que é mais ou menos isso, né? 8 anos e meio e tal. É muito interessante, porque ele consegue ter um retorno muito consistente, muito equilibrado em várias janelas móveis, e faz muito sentido esse tipo de produto no melhores fundos multimercado e também na carteira de previdência, que é a sua previdência multimercado. Então, Root High Yield, Quantitas e Pátria foram as mais recentes mudanças aí. Isso. E aproveitando o gancho dos multimercado, o Empíricos Melhores Fundos Multiestratégia teve como destaque positivo o Legacy, com mais 3,38, e o Multiestratégia fechou com menos 0,54, puxado principalmente pelo setor de renda variável, né, com destaque negativo para Trígono e Bulgari. E provavelmente um pouco também pela parte de dólar ali, dólar caiu no mês, né? O dólar caiu cerca de 3% no mês aqui, então acho que acabou pegando ali, e pegou, como você até falou aqui antes da nossa gravação, sobre o blend, né? Então o blend também foi afetado pelo dólar ali junto com o global, mas a gente já entra nisso. Exato. Aproveitando esse gancho de ações, o Melhores Fundos Ações, ele fechou o mês com menos 3,12, um pouco abaixo do Ibovespa, puxado principalmente por Trígono e Alaska. É bem linha, né? O Ibovespa fez 3,08, então foi assim, muito próximo. Até acho que
uma carteira do Melhores Fundos Ações que ela é mais cíclica, talvez nesse momento fosse até mais difícil. Sim. Mas acho que caiu bem em linha aqui. E destaque positivo para a IP, que fechou com 0,42 acima do Ibovespa, um desempenho bacana nesse cenário. Perfeito, muita coisa global ali. Exato. E então, falando de global, o Melhores Fundos Global, ele fechou o mês com menos 1,58, apesar do desempenho positivo da Bolsa Americana, o dólar enfraqueceu e acabou afetando a rentabilidade do fundo, e o Blend, consequentemente, fechou com menos 1,08. É isso, e o global eu queria destacar de novo quão bem ele tá nesse ano, e desde que a gente mudou também a alocação estratégica da carteira ali em março, o fundo tá fazendo dólar mais 10% até agora, até 7 de outubro aqui, que é o que eu tenho. Ou seja, não é nem dólar mais 10% ao ano. Então esse ano já tá muito bom. O fundo tem conseguido aproveitar tanto a dinâmica de juros lá fora, quanto a dinâmica também de bolsa, mesmo que a gente tenha reduzido o risco da carteira em março para ter muito menos bolsa do que tinha antes. Então, mesmo com isso, o fundo tem ido muito bem. Então, acho que tem sido um exemplo de um novo modelo de alocação de portfólio que a gente implementou em março e que talvez a gente vá colocando cada vez mais nas outras carteiras em que isso faça sentido. Por que eu falo talvez? Porque lá fora é muito mais fácil fazer conta de alocação de longo prazo, porque as classes têm prêmio de risco, né? Então, a bolsa no longo prazo ganha do ativo livre de risco, o crédito também. Aqui no Brasil é um pouco mais difícil, você tem algumas distorções e tal. Mas o global tem tido um desempenho muito legal, de dólar mais 10% no ano. Sim. Falando agora do Melhores Fundos Conservador, em relação à situação macroeconômica do Brasil, continua bem desafiadora, tem descontrole dos gastos públicos, Selic elevada a 25 pontos na última reunião, e o fundo respondeu com uma leve alta de mais 0,88. Destaque positivo para SPX e EHALC, e do lado negativo, IRFM11 e Capitânia. A SPX Seahawk tá voando no ano aqui, Sim. cara. Sim. Tá fazendo CDI mais 6, ó. CDI mais 6 até 7 de outubro. O Seahawk global, na verdade, que é o que eu tô olhando aqui mais na mão. E eu acho que o conservador hoje tem uma carteira que ela é muito aderente ao que a gente acredita que ele deve ser de fato. Então, o cenário de crédito, não só crédito high grade, mas crédito como um todo, ele tá muito mais estável em relação ao ano passado. Ano passado você teve aqueles eventos todos de Americanas, Light e várias quebras ali entre julho e setembro principalmente. Esse ano não tem aparecido tanta coisa assim. Os fundos conseguiram aproveitar esse ganho de capital de fechamento de spread do ano passado para cá, e o restante da carteira está alocado em pré-fixado e em inflação. E pré-inflação estão prejudicando o portfólio esse ano. O fundo está batendo no CDI no ano, mas poderia estar melhor se não fosse pela parte de pré-inflação, porque pré-inflação, de fato, abriu muito. Mas a gente acredita que numa carteira de renda fixa completa, essa é quase uma alocação estrutural aqui. A gente, como analista e alocador de fundo fund, não vai fazer o call tático de pré ou de inflação nessa carteira específica. Você não vai ficar comprando pré, tomando pré. Então, é uma alocação estrutural, faz parte do risco do portfólio e isso tem prejudicado um pouco nesse ano. Mas a carteira de crédito tá bem bacana. A gente estava avaliando até ontem o quanto que a gente tem de high grade nessa carteira. Sim. Que high grade é aquela classe que a gente tem sempre falado não mal, mas conjunturalmente mal, né? Então, assim, parece que nesse momento está muito apertado, o fluxo está vindo muito, muito rápido. Então, hoje, no conservador, se eu não me engano, é próximo de 20%, que a gente comentou ontem, de high grade nessa carteira. O resto é high yield, o resto é renda fixativa, é pré-fixada, é inflação. Então, portfólio está bem construído ali, tem que só a gente ficar de olho com esse spread aí. Justo. E falando agora para finalizar das previdências, multi-estratégia, o Empíricos Nova Super Previdência e o Empíricos Super Previdência 1 e 2, que não é 1, mas a gente fala 1 e 2, apresentaram uma rentabilidade de menos 0,90 para a Nova e menos 0,83 para o Super Previdência. Como eles seguem a carteira multi-estratégia, o desempenho é muito parecido com o Melhores Fundos Multi-Estratégia, as causas, né? Então, do lado positivo, a gente teve o CRPT11 e alguns fundos multimercado. E do lado negativo, a parte de renda variável. Então, Trígono e Bulgari. Isso. O CRPT11 que é o cripto, né? Isso. Que é o ETF de cripto aqui no Empíricos. E antes da gente iniciar as perguntas, em tela vocês vão ter a rentabilidade de todos os fundos. Então, nessa primeira tela, tem a rentabilidade dos fundos 555.
Aí vocês conferem todos os fundos, tanto multi-estratégia, ações, multimercado, conservador, retorno absoluto, novas ideias, global e o blend. Vou só fazer uma lembrança, às vezes tem algum investidor aqui que está pela primeira vez vendo esse nosso vídeo de fechamento mensal aqui, mas como é que funciona, né? O Melhores Fundos multi-estratégia é aquela carteira que tem todas as classes de ativo, então dentro dele tem caixa, tem crédito, tem inflação, tem multimercado, tem ações e tem alternativos também, incluindo criptomoedas. O Melhores Fundos conservador é a carteira só de renda fixa, e aí como eu comentei, crédito, renda fixa ativa, pré-inflação. Melhores Fundos multimercados é a carteira só de multimercados, dentro de multimercados também tem um pouquinho de long and short ali, porque a gente considera multimercado. Melhores Fundos ações, só de ações. Melhores Fundos de retorno absoluto é a de multimercados mais arrojada, então para investidor qualificado. E por último, Melhores Fundos novas ideias é a carteira incubadora. Então ali é onde entram alguns nomes novos na indústria, algumas estratégias novas. Então isso aqui fecha a família Melhores Fundos local. O que vocês viram aqui na tabelinha também tem o Melhores Fundos global e o blend. E o global é essa mesma coisa do Melhores Fundos de multi-estratégia, só que lá fora. O global que eu comentei, que está com dólar mais 10% no ano, ele tem uma alocação também diversificada em renda fixa global, e aí vários tipos de renda fixa global, bolsa global, que já foi 40% no passado e agora está só com 10%, e também alternativos, hedge funds, commodities, ouro e criptomoedas. E aí o blend é uma combinação que existe entre o Melhores Fundos de multi-estratégia e o global. Ele foi criado lá atrás para o pessoal que é público geral conseguir ter uma alocação entre os dois que se aproxime de 20% global e 80% local. Ele se aproxima disso aqui. Qual que é o melhor cenário possível? O melhor cenário possível é o Melhores Fundos global e em algum momento conseguir virar disponível para público geral com a nova regulação da CVM, nova resolução da CVM. Então, isso acontecendo, o blend vai deixar de fazer sentido em algum momento, tá? Mas a gente ainda tem muitos assinantes que preferem ter alocação no blend ali, que já combina os dois. Aí depois a gente fala de previdência. Isso seria incrível, não? Porque a gente direto recebe perguntas aqui sobre estratégias que tem mais alocação no exterior, né, lá fora, fundos que o investidor poderia acessar, que tem mais alocação lá fora, mas a grande maioria, quando tem oferta, né, porque foi bastante reduzida aí nos últimos meses e anos, inclusive, né, só que o investidor tem que ser investidor qualificado, e aí fica difícil de ter um acesso mais democrático para isso, né, então, né, se tivesse movimento global, acho que vai ser muito bom, né. É isso. Estamos estudando a resolução para isso. Boa. Na segunda imagem tem a família de previdência, com o desempenho de todos os fundos. Então, passando pelos multi-estratégia, pelo conservador, multimercado e arrojado, e o ações. Todos seguem a mesma segmento que o Merrill acabou de explicar, da família 555. É isso. Aqui talvez o que eu possa comentar, além da grade ser muito parecida com fora da Previdência, é que vocês veem Nova Previdência, Superprevidência 1 e Superprevidência 2. Então, vocês veem 3 fundos de asset allocation que seguem carteiras muito parecidas. E o Nova, já tem 2 anos, não é tão mais novo assim, mas o Nova, ele é de fato mais moderno. Então, aqueles investidores que têm a Previdência 1 e a 2, a gente já sugeriu no passado que estudassem essa portabilidade para a Nova, porque ela tem uma carteira mais completa. E eu acho assim que quanto mais o tempo passa, mais isso faz sentido. Porque a regulação antiga vai ficando para trás. E você não consegue fazer uma evolução no regulamento das previdências antigas, né? Você tem que fazer um novo produto, melhor ainda, e sugerir, olha, você está nesse aqui, você poderia ir para aquele novo ali, que você vai se beneficiar da carteira. Então, assim, Previdência 2 para Nova, por exemplo, é a mesma taxa e o Nova tem uma expectativa de retorno melhor e uma expectativa de diversificação de risco melhor também. Então, faz muito sentido fazer essa migração. Partindo agora para as perguntas, a gente vai começar com uma pergunta que recebemos pelo e-mail. Então, o Edur mandou: meu nome é Edur e gostaria de saber o que está acontecendo com o Fundo Capitânia Premium, que já está há quase um ano apresentando mau resultado, principalmente nesse mês. Bom, acho que essa pergunta veio num bom time. A gente teve uma reunião recente com o pessoal da Capitânia. E esse resultado vem principalmente da alocação no setor imobiliário. A casa é especialista na área, só que o setor não tem apresentado um bom desempenho no ano, o que acaba refletindo na rentabilidade do fundo. A gente mantém positivo com a estratégia. O gestor está estudando a alocação
reduzir um pouco a alocação de imobiliário, aumentar um pouco o FDIC. Então, a gente está acompanhando de perto e segue positivo com a estratégia. Capitânia está CDI menos 0,16 no ano. Não é o fim do mundo. Sim. Mas é claro que a gente esperaria que tivesse CDI mais 2 para cima, dado o histórico do Capitânia Premium, que é um produto multi-estratégia, tem essa parcela de imobiliários ali. Acho que é 15%, né, mais ou menos do... 13, 15%, né, de imobiliário. Acho que teve uma opinião minha, acho que teve uma parcela tanto de alta de juros, que impactou no fluxo para a classe também, e talvez até a oferta de isentos, né, não sei se você concorda, né, que, acho que o investidor, ele às vezes vê um pouco os FIINFRAs listados, né, que tem tanto o rendimento mensal isento quanto o ganho de capital isento, que no caso dos imobiliários não tem, e teve muita oferta no ano passado e nesse ano também. Então, eu acho que teve um fluxo para FIINFRAs listados isentos, com isenção e tudo, que pode ter impactado um pouco também na casa de imobiliário. Né? Eu também acho. Os isentos são quase como se fosse um grupo só. Sim. E você vai concorrendo um com o outro ali na sua locação. Sim. Justo. O Renan pergunta, patrimônio do Giant diminuiu muito, isso não preocupa? Ele tá tranquilo ainda, Renan. A gente tem um patrimônio do Giant verificado esses dias de 1,5 bilhão, se eu não me engano, aqui do Giant Zaratustra, né? 1,5 bilhão. Total da casa, 2,5 bilhões. Então, a Giant passou já, antes desse patrimônio reduzir, por uma reestruturação de equipe. Tem mais ou menos, acho que 1 ano e meio que eles já fizeram uma redução de mais ou menos 15, 20 pessoas no time ali, porque eles também estão fazendo um projeto chamado Foundation, que vai melhorar todo o processo de investimento do Giant Zaratustra. Já é bom, a gente já tem o Zara aqui com um desempenho muito legal nesses últimos 12 anos de Zara. Os últimos 2 não foram tão bons, mas eles têm feito esse processo para otimizar ainda mais os modelos quantitativos e a interação entre eles. Então, é um projeto que busca reduzir custos de transação, um projeto que busca trazer estratégias que antes eram descartadas, porque elas eram olhadas de maneira individual, incluídas agora, porque você olha de maneira coletiva junto com outras. Então, eles têm feito esse projeto, mas a gente está muito tranquilo ali com o Giant Steps, tá? É uma das casas sistemáticas, talvez a mais... a que mais deu certo, a mais robusta da indústria, talvez o grande exemplo que outras casas que têm surgido olham para fazer no longo prazo aí. E acho que teve um efeito de curtíssimo prazo também que impactou sistemáticos de forma geral, né? Ali no inicinho de agosto. Perfeito. Que foi aquela alta vol do mercado, né? Com o desmonte do carry trade japonês. Impactou aí vários fundos sistemáticos que estavam posicionados em volatilidade, no caso do Zaratustra, em ações globais, né? Que eles estavam expandindo essas posições em ações globais até, né, parte do projeto, né, de evolução em processo, em fontes de alfa, né? Que é o que eles falam lá. Então, eu acho que isso contribuiu também tanto para a queda de PL mais recente, né, seja a queda da cota, mas também acho que assustou um pouco o investidor que não esperava essa vol ali, mas que de fato teve um controle de riscos adequado, né, para poder segurar as perdas que poderiam ser maiores, mas acabou perdendo um pouco a volta até por essa restrição essa redução de risco após as perdas, né? Então... Exato. E afetou sistemáticos do mundo inteiro, Sim. né? Vale falar. Sim. Naquele início de agosto ali, porque... Esse desmonte foi um movimento de alta de juros no Japão, que isso de fato impactou a moeda japonesa, né? Então, os gestores estavam posicionados entre Japão e México, muitos gestores macro tiveram que desfazer posições e serem impactados negativamente por isso. Os sistemáticos, como a Alê falou, foram impactados de diversas maneiras diferentes. Tanto quem tinha essa posição, quanto quem tinha ações globais, quanto quem tinha, sei lá, alguma posição que lembrasse uma venda de volatilidade e a vol subiu. Então, foi um início de mês difícil, a gente já gastou acho que uns 15 minutos da última live falando sobre isso aqui. Vale assistir a última gravação, a gente comentou sobre esse movimento do dia 5 de agosto e o sistemático. O Bruno, ele pergunta se a gente conhece a gestora RB Capital, se sim, poderiam dizer a opinião de vocês sobre ela? Bruno, a gente conhece a RB, mas a gente teve contato lá atrás. A RB ela é muito mais focada em imobiliário e infra, tá? Então a gente já conversou no passado, mas nos nossos screenings aqui, nas nossas conversas, não tem tanto essa procura ativa pela RB para o que a gente recomenda aqui. Para o nosso perfil não tem tanto essa procura ativa. Os fundos de infra, se eu não me engano, posso estar errado, eles são abertos, ou seja, eles não são listados. A gente sempre priorizou os fundos de infra listados aqui. E os fundos de crédito não tinham aparecido, pelo menos,
da última vez que eu vi, entre um dos melhores concorrentes ali para nossa recomendação, mas eu conheço sim a RB. O Gervásio, ele comenta que sente falta de fundos de crédito estruturado no Melhores Fundos Multiestratégia. Alguma razão para evitá-los? Além de terem baixa volatilidade, esses fundos possuem uma boa rentabilidade CDI X mais X. O pessoal tá perguntando muito de crédito, né? Tá vindo muito esse tema aqui, e a gente tem falado de crédito nos últimos 3, 4 meses aqui, como eu comentei. Bom, fundos de crédito estruturado, ou seja, securitizados, FDICs de maneira geral, eles têm um espaço menor na carteira do FOF Melhores Fundos Multiestratégia, porque geralmente eles são para qualificado. Isso está mudando, tem fundo surgindo para público geral, então deve aumentar a disponibilidade, a oferta do que dá para ter no Melhores Fundos Multiestratégia, mas hoje a gente tem uma alocação pequena de fato. Então a gente tem uma alocação ali em Algmi que tem um pouco de FDIC. A alocação a gente tem Algmi, SPX, Capitânia e JGP. A alocação de todos eles sempre tem uma parcela um pouquinho de FDIC. A Algmi tem um pouco mais, mas os outros também tem. Agora, no passado, já tivemos lá atrás Capitalis, e Capitalis, não sei quem está aqui há mais tempo deve lembrar que não deu certo aquela alocação. E eu acho que esse movimento de público geral vai ajudar a fomentar a classe. É um conhecimento muito específico, o de FDIC, porque você de fato tem que entender todo tipo de risco está correndo. Então tem o risco de concentração, tem risco operacional, tem risco reputacional. Então no passado já tiveram alguns casos de FDIC que de certa maneira mancharam o mercado e mancharam o interesse do investidor por esse mercado. E a outra coisa que eu queria comentar, Gervásio perguntou, né? Gervásio, quando você fala de volatilidade baixa, eu não olharia para isso em FDIC. Porque sempre que é crédito privado, cara, não olha a volatilidade. Porque a volatilidade não vai fazer tanto sentido assim. Como é uma coisa padrão, meio que marcado na curva, meio reloginho, a volatilidade de fato não vai aparecer. Então, que nem aquela história do peru de Natal, né? Vou resumir aqui em 30 segundos, mas você criou um peru na sua casa, né? Você criou ali o bicho durante um ano inteiro alimentando ele, fazendo ele crescer e fazendo ele se sentir confortável, seguro, e de repente no Natal você vai lá e usa ele para sua ceia. Então, ele não esperava aquilo. E aí ele pensava, qual era o risco de eu não estar mais aqui amanhã? Na cabeça dele era mínimo. Né? Na cabeça dele é assim, cada vez mais eu sou mais querido por essa família. Só que no dia seguinte realmente isso não acontece. Então, o risco oculto, ele existe dessa maneira. Você não tem a volatilidade, mas você tem a perda. E eu vou fazer uma recomendação aqui que eu acho que é bem bacana. Há 3 semanas atrás, no canal do YouTube da Oaktree, o Howard Marks fez um vídeo incrível, que eu estava assistindo hoje de manhã, ainda não terminei, mas é um vídeo incrível que é como devemos pensar risco. E ali ele trata dessas questões e trata dos diversos tipos de risco que existem, como você de fato deve olhar isso. E o Howard Marks combina muito com a sua pergunta aqui, porque ele é um cara de crédito. Ele é um cara que olha tipos de risco diferentes que não só o risco de mercado. Então esse vídeo é um dos melhores vídeos que eu vi sobre esse tema nos últimos anos aí. Boa. O William, ele questiona da versão de previdência do SPX e Hawk de crédito privado. É uma boa alternativa para quem quer correr menos risco no longo prazo? Depende do que esse menos está comparando. Menos com comparação ao quê, né? Mas é uma boa alternativa ter SPX de crédito na previdência. A gente recomenda, a gente tem. E até onde eu lembro da última vez, a versão de previdência tinha boa aderência. Pelo menos o Seahawk, né? Porque o global eu nem sei se tem... Eu nem lembro agora se tem versão de previdência, né? Porque a parte global, ela traz uma restrição ali na previdência, né? Público geral 20%, qualificado 40%, que aí você tira um pouco da aderência do produto. Mas o Seahawk eu lembro que era bem aderente aí. O ZF pergunta se tem previsão de abertura dos fundos long only e multimercado estrelados, Dynamo, Atmos... Bom, nunca tem. Você nunca vai ter essa resposta existindo como sim, tá? Porque esses caras, eles abrem de surpresa, né? Então, eles avisam hoje para abrir amanhã ou para abrir semana que vem e tal. Então, não tem essa previsão de abertura de Dynamo, Atmos, não tem de Capstone, não tem de Sharp, long and short 2 vezes. São casas que, com certeza, inclusive Sharp e Capstone, a gente nunca recomendou, mas recomendaríamos, avançaríamos nesse processo se tivessem aberto,
Mas são casos que com certeza valeria um aprofundamento, uma análise, um estudo, porque são muito vencedores há muito tempo, pessoal muito qualificado, e a gente teve a sorte de, no passado, ter alocações em Dínamo e Atmos que representam a principal alocação de ações hoje do Melhores Fundos Multiestratégia, né? E no Melhores Fundos Ações, a Atmos, né? Mas no Multiestratégia de Dínamo e Atmos. A segunda pergunta do ZF é sobre o FOF conservador, que não está disponível na plataforma do BTG quando ele procura. Alguma razão para isso? O Melhores Fundos Conservador, ele reduziu o PL e ele só não está disponível ali na listagem dos fundos. Você consegue acessar sob demanda, então você entra em contato com o seu assessor, que ele te direciona e você consegue fazer a alocação. Isso, se vocês quiserem aumentar o patrimônio do fundo, o investimento é feito pelo assessor e ele eventualmente pode voltar à plataforma por essa regra simples aqui. O Bruno comentou que já investe no Root High Yield, buscando não concentrar essa classe num único fundo. O que acham do AZQuest Supra? Notei que a rentabilidade e volatilidade são bem semelhantes, prazo de resgate de 60. Bruno, a gente não tem a ZQuest crédito recomendada aqui na série. Então, eu não consigo te dar uma opinião tão positiva quanto eu te daria para a Root High Yield, mas também não é negativa, porque a gente só não recomenda, né? A Root, assim, eu vou falar sobre a Root, porque a Root, ela é uma das melhores casas de crédito do Brasil, top 3 com certeza. A carta que eles escreveram hoje de manhã sobre o Root High Yield é muito bacana. Então vocês procurem lá no site da Root ou no LinkedIn e tal, porque você vai ter aquela carta em que eles comentam sobre diversificação em crédito privado, sobre talvez a concentração ali faça mais sentido para alguns casos, porque você não vai ter uma complexidade de operação, de manutenção da carteira, de ficar preocupado com outras coisas. Eles comentam também o cenário de crédito no Brasil, né? Esse spread que a gente vem falado aqui em high grade fechando, o high yield com oportunidade ainda, e o Roots High Yield tem uma carteira que hoje ela tem um carrego pré-taxas de CDI mais 6,12%. Então, um carrego muito interessante, muito acima de muita coisa que a gente conversou aqui até agora. Então, a gente tem gostado da classe, da categoria de high yields e migrado um pouco para lá. O AZQuest Supra, eu entendo que ele seja o mais arrojado desse grupo aqui de fundos de crédito da AZQuest, mas a gente só não tem a recomendação deles ainda. Tem uma segunda pergunta do Bruno, sobre o Opportunity Global dolarizado. Alguma ressalva para o fundo? Começar a investir nele agora seria erro de timing pela Bolsa Americana estar nas máximas? Essa é uma ótima pergunta em relação no final, né? Se seria um erro de timing aqui pela Bolsa Americana estar na máxima. O próprio Howard Marks, nesse vídeo que eu comentei agora, ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre você... o que você não deveria fazer é vender nas mínimas. O resto tá tranquilo, né? O resto, assim, comprando nas máximas, de certa maneira, você tá pensando numa classe de longo prazo como a Bolsa Americana, que tem um prêmio de risco provado, você tem uma bolsa que ela bate máximas com muita frequência. Mas tirando essa parte beta aqui do jogo e pensando de maneira um pouco mais tática, por que os gestores multimercados estão tão animados com a Bolsa Americana? Bom, primeiro porque você tem uma redução de juros lá fora, então isso lá fora impacta muito mais diretamente do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil tem outras coisas que afetam o desempenho da Bolsa, inclusive o próprio investidor estrangeiro, do que a relação entre juros e Bolsa, mas lá fora isso impacta diretamente. E porque quando você olha de fato a Bolsa Americana e ignora um pouco o S&P puro, mas coloca na conta o quanto que o S&P mudou no tempo, ou seja, quanto que ele saiu de um índice de mais manufatura e indústria nos anos 90 para um índice mais tech hoje, você pode chegar a uma conclusão que não está tão caro assim. Então você olha preço sobre lucro, talvez não seja a melhor métrica para a tecnologia. Talvez muitos gestores falam que a melhor métrica é preço sobre fluxo de caixa livre. E aí quando você olha para isso, você fala assim, poxa, peraí, não está tão cara. E aí você tem um componente ali de exponencialidade com toda essa tese de AI, que depois de quase 2 anos pode parecer batida, mas não tá. A gente ainda tá num momento muito inicial disso aqui. Quantas pessoas ainda não usam de fato AI no seu dia a dia e quantas oportunidades tem para usar isso em dezenas, centenas de aplicações diferentes em qualquer campo que você possa pensar, da educação para a saúde, para logística, qualquer coisa. E quem que se beneficia muito mais disso? Os desenvolvidos, os países que têm a tecnologia, os países que de fato estão desenvolvendo aquilo, têm as pessoas certas e têm as aplicações iniciais.
Brasil chega, demora um pouquinho mais. Emergentes em geral, demora um pouquinho mais. Então, a Bolsa Americana, ela tem ela tem demonstrado cada vez mais esse seu componente de líder do mercado. E aí eu vou citar uma outra carta aqui, que é da carta da Dália, que a Dália postou, acho que foi ontem à noite que a Dália mandou, que a carta da Dália faz uma analogia ali com a trilogia do Senhor dos Anéis, e ela fala que na trilogia tem um anel que controla vários outros, e o título da carta é Um Corte, porque é o corte do Fed que orienta todos os outros cortes, e que isso seria um bom argumento para eles continuarem investindo em Bolsa Americana, como eles sempre fizeram muito bem. Então a Dália sempre foi um super entusiasta aí de ações de tecnologia lá fora. Então eu acho que, não sei dizer se seria um erro de timing, acho que não. E sobre o fundo especificamente, Opportunity Global, a gente gostou do fundo. A gente conversou com o pessoal desse fundo lá no Rio, em abril, e a gente gostou. Ele não é um indicado ainda, a gente tem certa, não vou dizer ressalva, mas certa cautela e uma diligência um pouco maior em indicar gestores no Brasil que fazem ações globais, mas a primeira impressão foi muito positiva. Só complementando essa questão de timing que você falou, a gente tem visto até um evento de curtíssimo prazo que tem estado nas discussões aí com gestores, que são as eleições americanas, né? Acho que não dá para deixar de falar, porque você tem dois cenários bem opostos, né? Da parte democrata, com a Kamala Harris, e a parte republicana ali com o Donald Trump, e também o que vai acontecer tanto com o Senado e com o Congresso, com a Câmara, né? Se vai ser uma Câmara mais republicana ou mais democrata, né? Então, até a WHG, que eu também recomendo aqui, você recomendou a carta da Dália, as lives mensais da WHG são sensacionais, o Andrew ali traz muita informação relevante de valor, e eles comentam, né, sobre esse cenário de uma vitória do Trump e de um Republican sweep, que ele fala, né, que é o Senado e a Câmara também ser republicanos, ser business friendly, né, então bom para a Bolsa, né, bom para a alta do dólar, pelo efeito das tarifas, né, que está no programa de governo do Trump, e no lado da Câmara o contrário, né? Então, você tem um evento de volatilidade aí para acontecer, né? Você tem um cenário que tende a ser positivo, né? De acordo com a WHG ali, no caso da vitória do Trump, para a Bolsa, né? E no caso da Câmara para uma queda, né? Então, um cenário um pouco mais pessimista. Então, né, acho que é difícil cravar o que vai acontecer com a Bolsa e muito mais o dólar, né? Acho que é uma incógnita, mas também é um evento de curtíssimo prazo que deve ajudar a trazer volatilidade aí também. Eu acho que os gestores vão aumentar um pouco o risco depois das eleições. Uhum. Então, eles estão com risco muito reduzido ainda aqui no Brasil. Sim. A pergunta do Juliano: qual a opinião de vocês sobre o fundo de previdência SPX Crédito Global? Juliano, se esse é o SPX Seahawk Global, que aí quando você falou crédito global, eu não sei se é exatamente o mesmo fundo, mas a gente gosta muito. A gente tem alocação e eu acho que é um bom produto para ter na Previdência. Agora, se for outro, depois vendo esse vídeo aqui, mandam uma mensagem pra gente ou pro time de gestão perguntando. Se não me engano é o mesmo. Eu acho que esse era o nome inicial do fundo e depois eles mudaram para Seahawk Prev. Boa, pode ser então. Então a gente isso. gosta e recomenda. E aloca. O Renan, ele pergunta do Guepardo Previdência Ações. Na análise quantitativa, não supera os fundos como o VELT? Não sei. Muito específico. Muito específico. Se o Guepardo Previdência supera fundos como o VELT. Bom, a gente recomendou o Guepardo recentemente. A gente não alocou em nenhuma carteira nesse primeiro momento, mas recomendamos tanto o Guepardo Ações quanto o Guepardo 100% Previdência. Então, tá feita a recomendação aqui. E aí, se a sua pergunta ela envolve uma análise nossa em relação à alocação das carteiras, eventualmente uma substituição, né? Então, o VELT está na carteira, Guepardo não está ainda. Isso está acontecendo. A gente tem sempre olhado continuamente as carteiras e pensado em oportunidades. Nesse primeiro momento, a gente preferiu só recomendar Guepardo para investidores aqui, entendendo que nossas carteiras de ações elas estão bastante redondas. Então, não tem tanto espaço assim para uma mudança de curtíssimo prazo. Mas, ao longo do tempo, isso vai sendo revisto. E para finalizar a sessão de perguntas com a última pergunta do Renan, como está o interesse pelo retorno absoluto Previdência? Gostaria muito que fizessem esse produto. Aposto que muitos têm interesse devido às vantagens tributárias. A gente recebeu muitos e-mails de vocês, cara. Veio muita mensagem de assinante, de investidor, querendo o retorno absoluto Previdência, que seria uma ideia de um fundo para qualificado
na Previdência que tivesse as versões mais arrojadas dos multimercados e que se beneficiasse da tributação. Então, você não ter como cotas, você pagar 10% de imposto de renda numa tabela regressiva depois de 10 anos, e você conseguir fazer um PGBL e abater esse seu investimento no imposto de renda. Então, esses 3 benefícios juntos, eu já comentei aqui uma vez, eles geram um ganho líquido de mais ou menos 2% ao ano, pelo menos, depois de 10 anos. 2% ao ano é coisa pra caramba. Porque a gente sempre discute aqui, se você vai investir num fundo de taxa de meio, ou 0,40, ou 0,60, sempre nesse nível aqui mais granular, e aí quando a gente de fato tem a oportunidade de fazer um retorno líquido diferente, acho que o investidor ainda tem uma penetração muito baixa em previdência. Então faz bastante sentido. E você pegaria gestores de multimercados que têm suas versões mais arrojadas, gestores vencedores no tempo, e combinaria esses fundos aqui de um jeito que reduza o risco geral do portfólio. Então, imagina o seguinte, isso é uma coisa que acontece no retorno absoluto também. Imagina que você tenha vários fundos com um nível de risco 10, tá? 10 pode ser volatilidade, pode ser qualquer número, mas 10. Vários fundos com nível de risco 10. Quando você combina eles, o nível de risco total não vai ser 10, ele vai ser 6, vai ser 7, vai ser 5, porque você tem uma interação ali em que a perda de um muitas vezes é compensada pelo ganho de outro ou de outros da carteira. Então, isso na Previdência, com benefícios fiscais e com essas versões mais arrojadas, eu acho muito bacana e vários investidores e assinantes têm nos enviado também. Quer falar um pouquinho sobre isso? Acho que você falou, foi super completo, e a ideia é justamente, como você falou, e você falou no início também, dessa evolução do modelo de alocação, né, que a gente trouxe para o Melhores Fundos Global ali, pensando para outras carteiras também, trazer para essa carteira, além de ter as versões mais arrojadas das gestoras, e que em muitos casos não é acessível para o investidor pessoa física direto, né, os casos que são ótimo, mas aqui é a construção de um portfólio com essas estratégias exclusivas e com um modelo de alocação bem definido ali, que considera também o risco da combinação dos fundos, né, multimercados, eventualmente long and short, long bias, para poder trazer essa alocação ótima, né? Então, acho que vai ficar um negócio bem legal, acho que vocês vão gostar. Nossa proposta é fazer uma carteira disso primeiro, mostrar essa carteira para os assinantes da série Melhores Fundos, e aí ao longo do tempo, tendo interesse, de fato, tendo o interesse real em colocar o dinheiro nessa carteira, virar um fund of fund, talvez no médio prazo aí, tá? Mas a gente quer mostrar para vocês e mostrar quão legal como é que esse modelo de alocação efetivado na Previdência pode gerar um retorno adicional. A gente aguarda o retorno de vocês em interação sobre o retorno absoluto prévio. Merola e Ale, muito obrigada. A gente passou por cenário, passou pelas principais classes e respondemos todas as perguntas. Querem fazer algum comentário para a gente finalizar? Eu só comentaria que talvez esse momento seja de virada, de fato, entre duas forças globais aqui que impactam fluxos de investimentos. Então, a grande discussão será que o corte de juros lá fora ele vai ser relevante o suficiente para o fluxo vir para emergente como o Brasil versus os problemas internos do Brasil aqui de alta de juros, com dívida pública, uma trajetória esquisita para ruim, e nossas questões fiscais. Eu acho que o global talvez tenha um peso maior. Enquanto isso, a gente tem ainda aqui no Brasil uma atividade boa. Então, a gente tem atividade boa, resultado das empresas bons e um global que talvez traga um fluxo. Esse cenário nos deixa mais otimistas do que neutro para ativos de risco no Brasil. Então, acho que essa pode ser uma oportunidade do investidor também fazer esse estudo, né? Não precisa acreditar aqui em mim, mas faz esse estudo por conta própria e pensar, será que eu deveria, de fato, sair desse crédito privado que está com um spread muito baixo, que tem esse aumento de risco de não ter mais para onde alocar esse dinheiro, para ir para ativo de risco aos poucos? Acho que faz sentido. Acho que é um movimento que faz sentido. Bom, e até também a gente teve a Moody's aumentando o nível de rating aqui do Brasil a um nível de investment grade, né, para Ba1. Então, claro que surpreendeu muita gente, né, até pelas questões as preocupações fiscais aqui com o Brasil, mas também traz um certo otimismo aqui para os ativos de risco no curto, médio prazo, assim, eu diria. E também sempre pensando no longo prazo, que é o que a gente sempre preza aqui para uma construção de portfólio eficiente, diversificado e que vai te trazer retornos consistentes aí no longo prazo. Pessoal, muito obrigada por assistir e por participar. Eu gostaria só de reforçar que nossos canais de comunicação vão estar na descrição do vídeo e até a próxima. Obrigada.